Builders, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje iremos falar sobre algo muito importante no World Building, a essência do seu local, o Genius Loci. No episódio passado falamos sobre a importância do local nas nossas histórias e hoje iremos falar sobre uma das ferramentas mais genéricas, porém mais importante do World Building, definir o Genius Loci do seu local e manipulá-lo. Eu queria começar esse episódio com um trecho trazido por Luciano de Crescenzo no livro A História da Filosofia Grega, Os Pré-Socráticos. As vizinhanças das cidades também têm almas, almas complexas, formadas pela influência de gerações sucessivas. A alma de qualquer cidade é individual por direito, uma presença formada gradativamente com a passagem do tempo e por todo o povo que lá viveu e experimentou as suas alegrias e tristezas por todos os séculos. Quanto mais velha uma cidade, menos a sua alma pode e deve ser alterada pelas gerações derradeiras. Genius Loci é um termo latino que se refere ao espírito do local. Segundo Mário Sérvio Honorato, Lunus locus sinis genio. Nenhum lugar é sem a sua essência. Na Roma Antiga acreditava-se que cada lugar tivesse seu espírito a ser domado pelos humanos. Com a base nessa crença, 60 artistas espalharam obras e galerias de arte, bares, praças, estacionamentos, oficinas mecânicas e até em uma delegacia. Desde então, o roteiro não parou de produzir eventos conjuntos. Norbert Sculus, em seu primeiro livro, Intenções e Arquitetura, já considerava as interrelações e subjetividades entre as diversas variantes que conjugam na criação arquitetônica, buscando instrumentos teóricos capazes de valorizar as questões ambientais e psicológicas do espaço habitado. Como o próprio autor afirma, o ambiente influencia os seres humanos, e isso implica com o propósito da arquitetura, a definição dada pelo primeiro funcionalista. Ele necessita de símbolos, quer dizer, obras de arte que representam as situações da vida. Em seu segundo livro, Existência, Espaço e Arquitetura, o autor introduz o conceito de espaço existencial. Em suas palavras, o espaço existencial é um termo que compreende as relações básicas entre o homem e o seu ambiente, entre o espaço e o caráter, de acordo com as funções psíquicas básicas da orientação e identificação. Espaço e caráter são diretamente relacionados com a arquitetura, como a concretização do espaço existencial. Onde eu quero chegar com tudo isso? As criações imateriais correspondem à cultura, mitologia, economia, sociedade e etc. E as suas criações inanimadas, como cidade, casa, castelo, vila, vilarejo, igreja, possuem a vida igual a qualquer outro personagem que você já tenha criado. Um exemplo maravilhoso dessa premissa é o livro O Cortiço, de Luiz de Azevedo, que à primeira vista parece pequenas histórias de pessoas que moram em um cortiço, mas na verdade conta a história das experiências que o cortiço, o prédio, teve com aquelas pessoas. Não estou falando em dar realmente vida aos objetos, tipo prosopopeia ou personificação, que é a figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres racionais sentimentos ou ações próprias de seres humanos, e sim transformar o local em um personagem, dando nome, background, desenvolvimento e tudo que aquele personagem precisa. Então agora vamos entender o que é Genius Loci. Genius Loci, de maneira sintética, é o seu pensamento estar focado sobretudo em questões referentes à qualidade dos espaços habitados e a aplicação da fenomenologia como método possível para a compreensão e a descrição da arquitetura, trazendo assim a essência do local e tudo o que isso aplica. Mesmo que você não seja um conhecedor da cultura greco-romana, você sabe identificar um templo. Mesmo que você não seja um conhecedor de mitologia católica, você sabe identificar o céu e o inferno. Quando o seu cenário ganha vida nas suas obras, seus leitores farão com que aquele local se torne um local real. E para ajudá-lo a manipular o Genius Loci, eu trago duas regras importantes: a regra dos 3 e os 5 porquês. Essas são duas ferramentas que se complementam, sendo a regra dos 3 aquela que você usará para estruturar as suas criações, e os 5 porquês você usará para auxiliar na veracidade e fortalecimento da suspensão da descrença. Usar a regra dos 3 consiste em resumir sua criação em 3 palavras ou conceitos de maneira significativa. Concentre-se nos aspectos mais preeminentes e altere alguns. Faça uma lista longa e decida qual é o importante manter e qual não. Se não tiver um uso específico para o traço que realmente identifique, remova-o. Por exemplo, um elfo vive na floresta, tem orelhas pontudas e desrespeita os humanos. Precisamos das orelhas pontudas? Essas orelhas estão servindo para algum propósito propriamente dito? Por que não abandonar a atitude negativa? Deixá-los na floresta pode ser bom, mas pode ser uma coisa muito abrangente. Esse exercício pode ser feito para tudo mais que você quiser criar nos seus livros. Seguindo a regra dos 3, menos pessoas reconhecerão seus análogos e assim fortalecerá as suas criações. O 5 porquês é uma técnica para encontrar a raiz de um defeito ou um problema. É uma técnica de análise que parte da premissa que, após perguntar 5 vezes o porquê de um problema que está acontecendo, sempre relacionado com a causa anterior, será determinado a causa raiz do problema e descobrindo a fonte daquele problema. Essa ferramenta é muito usada na área da qualidade no marketing, mas na prática se aplica a qualquer área, inclusive pode ser muito útil no seu dia a dia.
É uma ferramenta simples de resolução de problemas. Nada impede que sejam feitas mais ou menos perguntas, mas 5 é uma boa quantidade. Basicamente, usar os 5 porquês na criação do mundo seria você submeter a sua criação a 5 perguntas de existência. Exemplo: um rio fantástico corre da foz até a nascente subindo a montanha. Por quê? Porque é mágico. Por quê? Porque foi feito um contrato com magos. Por quê? Porque teve uma guerra contra o reino vizinho. Por quê? Porque o reino vizinho quer a localização do meu reino. Por quê? Porque ele fica entre 2 rios importantes para o comércio e tem um bom clima. Ele usa um conjunto específico de etapas, com instrumentos associados, para encontrar a causa primária do problema, de modo que você pode determinar o que aconteceu, determinar o porquê isso aconteceu e descobrir o que fazer para reduzir a probabilidade de achar erros posteriores. Assim encerramos mais um episódio. Usem e abuse da regra dos 3 e dos 5 porquês e presenteiem seus jogadores e seus leitores com as suas criações magníficas. Valeu!